Boa tarde a todos, bem-vindos aos Saberes Antroposóficos. Nós estamos na nossa 8ª edição, né? É nosso 8º evento. Esse evento se destina a qualquer pessoa que tem interesse em compreender melhor os parâmetros da antroposofia. É uma forma de divulgação da antroposofia no Brasil, né? Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos compartilhar uma coisa que é muito rica para a antroposofia, que é o estudo da fenomenologia. O Steiner ele baseou muito a sua obra na convivência que ele teve com a obra de Wolfgang Goethe, e para isso a gente vai ter a presença de um estudioso no assunto, o Dr. Jonas Bach, que é uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, é um antropólogo antigo no nosso meio. Ele é um paranaense, nascido em Curitiba, que atualmente mora em Uberaba e trabalha como professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e que se disponibilizou a fazer essa doação, né, do seu tempo e da sua sabedoria para a BMA, a quem a gente é muito grato, e eu vou pedir para que ele mesmo faça uma pequena apresentação do transcurso que ele teve nesse estudo da antroposofia e da fenomenologia, para que vocês conheçam melhor. Muito obrigado, uma boa palestra, um abraço para vocês. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, boa tarde a essa audiência que está aqui se dedicando seu tempo para conhecer um pouco da fenomenologia de Goethe. Antes de mais nada, também gostaria de estender aqui os meus agradecimentos pelo convite de estar representando para o movimento antroposófico a fenomenologia de Goethe, e o convite foi realizado pela Associação Brasileira dos Médicos Antroposóficos. Então, eu agradeço à BMA por estar aqui representando a fenomenologia de Goethe. Para quem não me conhece, e também quero lembrar que a minha fala aqui é dirigida a um público leigo também, ou seja, uma vez que isso aqui está sendo disponibilizado gratuitamente nas redes sociais, pode-se levar em conta que há pessoas que estão se aproximando pela primeira vez ou há pouco tempo do conhecimento antroposófico, então há uma necessidade de uma verdadeira introdução aqui, né, para tornar acessível todo esse saber. Nós temos, então, uma caminhada aqui de algo que eu posso lhes antecipar, tem a sua prolixidade, a fenomenologia de Goethe não é algo tão simples assim. Vou procurar tornar, pelo menos, compreensível como é que a gente atualmente vincula algo tão antigo, eu quero dizer, de dois séculos atrás, né, mais de 200 anos, e o que significa a atualidade da fenomenologia de Goethe nos dias de hoje. Bom, a minha caminhada como pessoa para chegar à fenomenologia de Goethe se deu da seguinte maneira. Minha primeira formação, eu sou jornalista, e mais tarde só eu entrei no mundo da filosofia, e eu só me aproximei do movimento antroposófico porque queria uma educação diferenciada para minha filha, e aí eu descobri que existia pedagogia Waldorf, então foi aqui a minha porta de entrada no movimento antroposófico. A vantagem que eu tinha era uma certa familiaridade com leituras como, por exemplo, conhecimento da sociedade teosófica. Oi, mãe, liga para a portaria, por favor, vê o que eles... Leituras relacionadas ao mundo da filosofia. Bom, pois bem. E aí, qual era a vantagem? Eu já conhecia Goethe, minha primeira leitura de Goethe foi aos 18 anos de idade, quando eu fazia jornalismo. Então, eu já conhecia a figura de Goethe. Então, lá vamos nós, aqui eu vou compartilhar a tela para poder expor o conteúdo que eu tenho a dizer, né? E... só aproveito para agregar, então, além de eu ter conhecido a pedagogia Waldorf, via minha filha, né, interessado como pai, mais tarde eu me tornei professor Waldorf. Então, eu tive uma imersão, uma prática, né, relacionada a essa corrente, uma atividade social do movimento antroposófico, a educação, a pedagogia Waldorf. E aí o que eu posso agregar, só para deixar claro qual é o meu vínculo direto com a fenomenologia de Goethe, além de ter sido professor Waldorf, eu me desenvolvi como pesquisador também, né, nas universidades brasileiras, sempre com temas de pesquisa relacionados à antroposofia, particularmente à pedagogia Waldorf. Então, meu mestrado foi sobre pedagogia Waldorf, Universidade Federal do Paraná, meu doutorado também foi sobre pedagogia Waldorf, aí parte do meu doutorado foi sanduíche,
ou seja, eu pude passar quase 1 ano e meio na Alemanha, numa universidade alemã antroposófica, quer dizer, então, eu tive também contato direto com as pesquisas realizadas na Alemanha, ao que me deu a grande vantagem do domínio da língua e também de imersão na literatura, da atualidade do pensamento acadêmico, universitário, de pesquisa a respeito da fenomenologia de Goethe, que para nós, para quem não fala alemão, ele fica indisponível, né? E mesmo assim, pensando em tradução em inglês, não é tão simples assim. E por último, eu ainda fiz um pós-doutorado, a esse sim, totalmente na fenomenologia de Goethe, na Unicamp, nos anos de 2013, terminando em 2014 para 15, né? 2013 até 2015. Pois bem, o que cabe aqui destacar? Bom, nós temos na figura de Goethe alguém que, na verdade, é considerado um dos gênios da humanidade. Ele é do século XVIII, ele nasceu em 1749. Normalmente, quando se fala de Goethe, se a pessoa tem alguma referência, vai vincular o nome de Goethe à arte, o que está certo, porque, de fato, ele tem uma riqueza, uma rica obra artística. Mas, além de artista, na verdade, ele, como profissão, né, como homem do seu tempo, ele precisava trabalhar e etc., ele era formado em Direito, e ele, na verdade, ele era um político. Ele passou a vida trabalhando como ministro do Condado de Weimar, né, na Alemanha, na cidade da Alemanha. Então, na verdade, assim, ele tinha uma produção imensa, porque imaginar que ele tinha que ter suas funções de homem público, ministro de Weimar. Então, haviam horas vagas, e nas suas horas vagas ele era artista. Então, ele escreveu poesias, romances, e muita coisa, né, teatros, peças de teatro, etc. E, além disso, em outras das suas horas vagas, e aqui vem agora algo que não é muita gente que conhece. Na verdade, ele fez ciência do seu tempo. Bom, e sim, aí aqui já pode causar um certo estranhamento, né? Todo mundo que o reconhece como alguém que fez ciência. E, na verdade, ele fez. E fez de uma maneira também muito multifacetada, né? O que se torna também muito interessante. Ele não trabalhou numa área só. Para vocês terem uma ideia aqui, eu estou nesse slide aqui apenas tentando resumir as áreas de abordagem de Goethe. Então, ele, na verdade, estudou o mundo das pedras, né, o mundo da formação do planeta. Então, ele mergulhou na geologia. Não que ele tenha se aprofundado extremamente nisso, mas ele transitou, né, são áreas de transição, isso daqui, tá? Para vocês terem uma ideia, né, por onde ele andou. Aqui tem um destaque com essas flechas cor de salmão aqui, onde na área da botânica, então, a pesquisa sobre as plantas, e na área da ótica, então, na pesquisa sobre as cores, ele, de fato, teve um destaque muito maior, porque deixou obras significativas. Tá? Então, ele deixou livros, a metamorfose das plantas na área da botânica, a teoria das cores, né, na área da ótica, e que tiveram um significado, né, direto para como contribuição à ciência de então. Agora, nós temos que nos situar aqui historicamente. Eu estou falando do século XVIII, então, espera um pouquinho. XVIII, né, com uma transição para o XIX, porque ele viveu até 1832. Pois bem, o que existe aqui é o seguinte. Primeiro, ele realizou essa ciência? Realizou. Ele não tinha plena consciência do que ele desenvolvia como ciência. Ele estudou as pessoas do seu tempo, mas ele não havia reconhecido no início qual era o grau de diferença ele em relação à ciência. Nós estamos falando aqui de ciência, né? E mais tarde ele desenvolveu a consciência sobre o seu modo de fazer ciência. Isso veio posteriormente, não no início da vida dele, tá? Bom, eu vou aproveitar, então, uma coisa é falar de Goethe, lá atrás. Mas nós temos outra importância também, que é Steiner. Então, pois bem, o que tem Steiner aqui? Steiner é de um outro tempo, então, ali a data de nascimento, 1861, praticamente 30 anos depois da morte de Goethe. Rudolf Steiner nasceu na Áustria, no interior da Áustria, o que hoje, geopoliticamente, é a Croácia.
Então, dá para perceber o seguinte, eu coloco aqui como forma de números a idade dele. Com 15 anos, esse número aqui significa a idade de Steiner, ele já entra em contato com obras filosóficas do teor, por exemplo, como a Crítica da Razão Pura de Kant. E aos 18, ele se torna aluno da Universidade de Viena. E é ali que ele dá início aos seus estudos a respeito de Goethe. Então, existe uma grande vinculação de Steiner com Goethe aqui, muito cedo, mas muito cedo mesmo. E é nessa mesma universidade que Steiner vai ser aluno de Franz Brentano. Aqui nós temos uma coisa muito especial. Franz Brentano foi professor, nada mais, nada menos do que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, foi professor de Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, e foi professor também, estou escrevendo o nome dele ali, de Edmund Husserl, considerado o pai do movimento fenomenológico. Nossa, olha as conexões aqui que nós estamos fazendo. Ótimo. Pois bem, vamos continuar. Aos 21 anos de idade, é que Steiner, aqui isso é super importante, super, porque ele foi convidado pelo seu orientador a ser um compilador das obras científicas de Goethe. Então, agora, eu vinculei os slides anteriores à vida de Steiner. O jovem Steiner, numa linguagem do século XXI, se tornou bolsista via Universidade de Viena de um projeto da Biblioteca Kirchner, para se tornar a pessoa que, em 1882, então já estamos lá no final do século XIX, de alguém que vai mergulhar e se preocupar em entender, redigir relatório sobre as obras científicas do poeta e artista alemão Johann Wolfgang von Goethe. Pois bem, Steiner, então, dá continuidade e está escrevendo vários artigos, se torna aquilo que a gente chama no movimento antroposófico de GA1, o seu primeiro livro, escreve aos 24 anos de idade o seu segundo livro, publica com 25, que é o livro chamado O Método Cognitivo de Goethe, traduzido para o português, publicado pela editora antroposófica. Aqui, nesse livro, conhecido também como GA número 2, que é a segunda obra do Steiner, então o número do GA significa edições gerais, em português, o equivalente em português, edições gerais. O seu segundo livro, ele dá um salto, o Steiner não está mais preocupado em ficar falando como foi a botânica do Goethe, como era a ótica, o estudo das cores, como era os seus estudos de geologia, seus estudos sobre o osso humano, seus estudos de meteorologia. Ele deu um salto aqui. O Método Cognitivo de Goethe é um livro que já está lidando com aquilo que a gente chama de teoria do conhecimento, ou, se vocês quiserem usar outra expressão, a epistemologia, ou seja, aquilo que paira como subjacente a todo o modo de fazer ciência de Goethe. Pois bem, eu não vou apresentar a biografia inteira do Steiner, porque nem tempo eu tenho para isso, mas só para vocês terem uma ideia, aos 31 anos de idade, ele desenvolve o seu doutorado na Universidade de Rostock, no norte da Alemanha, que é já um desdobramento. Porque o que acontece? Goethe realizou ciências naturais. E o jovem Steiner incorpora esses princípios desse modo diferenciado de fazer ciência e amplia Goethe para o seu doutorado, agora não mais nas ciências naturais, e sim nas ciências humanas, ou nas Geisteswissenschaft, ciências do espírito, como se usa esse termo nas universidades alemãs. Pois bem, numa palavra, por que tanto destaque assim a Goethe? Afinal de contas, o que é que ele fez para Steiner valorizá-lo imensamente? Pois bem, a ciência desenvolvida no século XVIII e XIX, ela tem um teor qualitativo. Ela é uma ciência materialista. O que significa isso? Ela considera como verdade ou como válido somente a dimensão mensurável da realidade, ou seja, uma dimensão traduzível em números. E isso deu um poder enorme para a humanidade, porque o conhecimento desenvolvido na ciência de cunho materialista, ou a ciência que dominou a realidade a realidade no seu nível mensurável,
permitiu que esse conhecimento fosse aplicado ao desenvolvimento de tecnologia. Bom, em outras palavras, o que nós temos? Ciência, tecnologia, estou formando um triângulo aqui, pessoal. Ciência, tecnologia, sociedade. A tecnologia volta para a sociedade trazendo conforto. Século XIX, estamos na Revolução Industrial, né? na sua segunda fase. Pois bem, então, a ciência de cunho materialista também proporcionou à humanidade um domínio da natureza. É lógico, nós desenvolvemos o transporte, por exemplo, ferroviário na época, os motores a combustão no século XIX, os primórdios da eletricidade, permitiu no século XIX produzir comida em larga escala, coisa que não existia. Então, hoje é impensável 7 bilhões de seres humanos sem essa ciência. Então, ela tem o seu mérito. Steiner, que normalmente as pessoas erram, ele nunca negou a ciência materialista, no seguinte sentido, ela é necessária, foi e continua sendo necessária à evolução, inclusive a evolução espiritual da humanidade. Então, ela tem o seu papel. O problema apontado por Steiner é que, a hora que nós resolvemos compreender o humano com o modo de fazer ciência para a natureza, aí há desdobramentos de diversos problemas. Bom, para quem ainda não conhece Steiner, e dando os passos seguintes, né, o Steiner continua se desenvolvendo, ele vai sair de Weimar, vai passar a morar em Berlim, é aqui que ele entra em contato com, e tem uma conexão com a sociedade teosófica, então aqui ele faz uma guinada na sua biografia, mas sempre dando destaque imenso a Goethe. Onde ele foi? Para vocês terem uma ideia, então, é somente com ele com 52 anos de idade que Steiner vai fundar a sua antroposofia, que tem todo um objetivo de nós compreendermos o fenômeno humano a partir das concepções de corpo, alma e espírito. E com base lá atrás naquilo que eu lhes falei em Goethe. Pois bem, para quem não sabe, para ter uma ideia também da dimensão da importância, o centro físico, né, no sentido de lugar que representa no mundo a sociedade antroposófica, o nome do prédio chama-se Goethe Annum, e esse Annum é apenas um sufixo em latim que significa em homenagem a Goethe, para vocês terem assim, uma ideia, né? E aqui é uma imagem, para quem não conhece, esse foi o primeiro Goethe Annum, uma construção, um projeto arquitetônico de Steiner, todo feito de madeira, que não existe mais porque foi consumido pelo incêndio. Bom, deu-se início à construção do segundo Goethe Annum, que existe até hoje, e o que interessa aqui para nós olharmos que somente com 58 anos de idade é que Steiner vai fundar a primeira escola Waldorf, em 1919. Ele inicia com 59 e 60, né, o seu primeiro curso para médicos, então aqui nós temos um desdobramento, né, daquilo que vai significar a sociedade, a medicina antroposófica. Só estou procurando outra coisa aqui que eu estou aqui. Era isso aqui que eu queria mostrar. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no fim da vida de Steiner, com 52 anos de idade, que ele vai fundar, então, o que ele chama de antroposofia, né, que é um conjunto, um conhecimento a respeito da natureza, do ser humano e do cosmos, que é o centro de diversas práticas sociais. E o interessante é nós destacarmos aqui o seguinte, que o centro da antroposofia é a ciência de Goethe. Então, dentro da antroposofia, o centro que dá vida à antroposofia é a fenomenologia de Goethe, e a antroposofia, como um conhecimento criado, desenvolvido e elaborado por Steiner, ele se desdobrou, ele não permaneceu mera teoria, mas se desdobrou em educação, pedagogia Waldorf, se desdobrou em farmácia, então tem a farmácia antroposófica que apoia a medicina antroposófica, se desdobrou em agricultura, biodinâmica e por aí vai, são essas áreas aí que vocês estão vendo em volta da palavra antroposofia. Tá. Pois bem, num entendimento só, eu não respondi a pergunta e não esqueci dela. Qual é a grande diferença de Goethe? Goethe foi alguém que... Como é que Steiner reconheceu Goethe? Como alguém que, ao olhar para a natureza, ao observar os fenômenos
da natureza, foi alguém que desenvolveu um modo de fazer ciência que reconhece a manifestação do espírito na matéria, ou reconhece esse mundo que pode ser captado pelos nossos sentidos, com um mundo palpável, um mundo que inclusive pode ser mensurado, né, em quantidade, enumerado, quantidade, peso, medida, né, então ele tem todas essas possibilidades de mensuração da realidade, desse nível da realidade, mas Goethe agregou outro fator à sua pesquisa, que é levar em conta, considerar que o que nós vemos, esse mundo que nós temos, o tempo todo nós estamos em intercâmbio e em interações, é um mundo que, além da sua manifestação no nível físico, material ou sensório, ele também é um fenômeno suprassensível, ou seja, a ideia se manifesta na matéria. E o que cabe a nós é irmos desenvolvendo esse outro modo de fazer ciência ao longo dos séculos, porque ela é uma proposta a ser alcançada por todos nós. Tá? Pois bem, Steiner, então, coloca esse patamar de importância na obra de Goethe, e cabe aqui a gente dar alguns destaques na vida do Goethe, né, para a gente entender pequenos detalhes aqui. Pois bem, a primeira fase de vida de Goethe, ele tinha uma fase de ingenuidade e diletantismo. Ele era um homem do seu tempo, fazia ciência como todo mundo fazia, ele estudava Linneu, ele leu, depois mais tarde ele veio a ler Newton, mas ele ainda não se preocupava tanto com o seu modo de fazer ciência. Tá? É só a partir dos 28 anos de idade que ele começa uma espécie de uma chamada segunda fase. Fui eu que subdividi isso de acordo com a qualidade do trabalho dele ao longo, né, da sua vida. Então ele tem momentos em que sombras que não eram sombras comuns, né, uma sombra que possuía uma cor, aquilo chamou atenção, muita atenção dele. Ele vai ampliando, porque aos 30 anos de idade, ele passa a estudar geologia, anatomia, e ele já começa a escrever e produzir aos 31 anos de idade. Então, quer dizer, então ele tem expansão. É alguém ali que era um curioso antes dos 28. Mas aos 31, ele está produzindo, deixando texto, deixando legado. Aos 35, ele avança, vai trabalhar com granito. E aqui, aos 35, ele tem seu primeiro reconhecimento como cientista, porque ele foi quem descobriu o osso intermaxilar no crânio humano. E na época isso era uma querela complicada, porque se dividia. E, na verdade, ele antecipa já, ele é um precursor das ideias evolucionárias, as ideias de que a natureza evolui. Antes de Darwin, pessoal. Então, ainda o Darwin não estava aqui ainda, né? Na época de Goethe. Mas o seu modo de pensar. Então, é só aos 36 que ele vai avançar, vai dar os seus primeiros passos sobre a botânica. E, entre 37 e 39, é que ele viaja para a Itália, e que aí ele olha para uma natureza que ele absolutamente desconhecia, e ele começa a ver que as plantas que ele conhecia, que cresciam na Alemanha, eram, tudo bem, era a mesma planta no sentido do mesmo nome, era a mesma espécie, mas o seu modo de formação era diferente, isso lhe chamou muita atenção. Então ele começa a reconhecer que a natureza tem um princípio, é uma espécie de uma lei que subjaz a todos os fenômenos naturais, e isso vai se tornar um elemento chave no trabalho de Goethe que vai influenciar Steiner, que é a palavra-chave na antroposofia, que é reconhecer o significado de metamorfose. É aqui, pessoal, para você que ainda não conhece o Steiner direito, é nesse conceito de metamorfose que Steiner, então, vai lá, jovem, como eu mostrei lá atrás, né, quando ele se tornou bolsista, lá ainda estudante da Universidade de Viena, ele vai mergulhar nessa apreensão e nesse entendimento que, por detrás daquilo que a gente vê, todo ser vivente, plantas, animais e seres humanos, então são 3 reinos aqui, né? Nós temos o reino mineral, mas o reino mineral não tem vida. Nós temos o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, que é o nosso reino, são 3 reinos. Esses 3 reinos possuem vida. Então, quando nós possuímos vida, a nossa forma, a forma do nosso, o corpo da planta, o corpo do animal, o corpo do ser humano,
ele muda de forma ao longo do tempo. Então, não é uma forma estática. Então, há uma transição de formas. Essa força modificadora da forma, essa força que modifica a forma de uma planta, de uma árvore, de um arbusto e de qualquer espécie animal, e inclusive de nós, seres humanos, subjacente a essa lei plasmadora, transformadora de formas, nós temos a necessidade de compreender como um princípio da metamorfose. Então, eu lhes disse lá atrás, né, que, na verdade, Goethe é um grande representante de um esforço de superação do materialismo na ciência. Steiner é um continuador desse esforço, e para tornar isso aqui um tanto mais palpável, a ciência materialista ela se desenvolveu dominando o espaço, dominando a dimensão física da realidade. E o que o Goethe vai fazer? Todo ser que vive, todo ser que é vivente, ele tem uma outra dimensão. Né? A dimensão da vida agrega a dimensão do tempo. É verdade, o corpo da planta, o corpo do animal ocupa um espaço. O do ser humano também. Então, a gente pode apreender e mensurar esse corpo, pesar, medir, enumerar. Ok. Então, existe o lado mensurável do que vive. Mas, no tempo, significa que ele agregou algo, Goethe, extremamente adiantado para o seu tempo. A ciência do século XVIII, XIX não havia agregado o fator tempo como um elemento qualitativo da pesquisa. E era isso que Goethe estava fazendo já. Então, nós estamos aqui um dilema, que é o grau de aceitação da ciência de Goethe ou não. E aí vem aquela palavrinha-chave, que é a palavra paradigma. Pois bem, pessoal, o que acontece com a palavra paradigma? Na verdade, é que assim, ela surgiu com Aristóteles. Ela tem um outro significado na antiguidade, na filosofia da antiguidade, um significado de modelo. Bom, mas no século XX, nós temos a vantagem, né, de que Thomas Kuhn, um físico, professor universitário nos Estados Unidos, em Califórnia, usou essa palavra paradigma para demonstrar que a própria ciência ela não é algo estanque ao longo do tempo e que a ciência precisa passar por superações de paradigmas. O que é um paradigma? Pessoal, paradigma é um modelo de compreensão da realidade. Só que acontece o seguinte, ao longo do tempo, o paradigma usado no passado começa a não servir mais. Então, o modelo de compreensão fica ultrapassado. Então, é necessário a ciência romper com os paradigmas antigos. Por quê? Porque o tempo vai passando, nós estamos no século XXI, nós temos problemas novos, desafios sem precedentes, nós temos impasses inusitados. E o que significa? As velhas soluções, ou o velho modo de solucionar, ele começa a não funcionar mais. Então, nós precisamos procurar novos caminhos para responder. Bom, estou tentando aqui traduzir o que significa Goethe ou Steiner como duas pessoas, né, do século XVIII, XIX, Steiner ainda no máximo até no início do XX, que fazem uma proposta de nós assumirmos um outro modelo de compreensão das coisas, um outro paradigma, tá? Pois bem, mas nós temos desafios para isso. Lá vamos nós. Vamos dar continuidade aqui à vida do Goethe. Olha só como ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. É só com 42 que ele vai publicar algo sobre as cores. Porém, ele começou sua pesquisa aos 39, então ele levou tempo também. Ele já sofria algo, porque ele começava a identificar o que acontece com o seu posicionamento científico, e ninguém estava entendendo Goethe. Ele mesmo falou assim, as pessoas não me compreendem. E aí vem um fator muito chave, que é o encontro que Goethe teve com Friedrich Schiller, aos seus 45 anos de idade, e que eu chamo de inauguração de uma terceira fase científica de Goethe, graças à amizade com Schiller. É aqui que, então, Goethe vai começar a se tornar consciente e começar a refletir sobre por que ele era tão diferente assim, por que ele não era igual aos seus contemporâneos. Então, ele começa a se desenvolver. Porém, para um homem do século XVIII, início do XIX,
na parte da ciência ele não foi compreendido. Só para vocês terem uma ideia, o livro Fausto dele é o livro mais conhecido, é uma obra artística, um poema, um imenso poema épico dramatúrgico, né? Ele pode ser encenado, estudado e lido, uma obra muito profunda que ele levou quase a vida inteira para fazer. E a maioria das pessoas acha que essa é a obra mais importante de Goethe. É a mais conhecida, sem sombra de dúvida. Mas Goethe terminou sua vida dizendo que a sua obra de biografia mais importante foi a teoria das cores. Pessoal, só que vamos ter uma ideia, vou falar bem direto, papo reto, como se diz os jovens hoje do século XXI. O choque de paradigmas com a teoria das cores bate de frente com Isaac Newton, o pai da física. Então, é compreensível que Goethe morreu tendo sido reconhecido como artista, mas não como cientista. Esse foi o papel do Steiner, colocar esse reconhecimento público diante da academia e diante da sociedade de Goethe como alguém que tem uma imensa contribuição para a humanidade. Olha só para vocês terem uma ideia de uma das frases de Goethe a respeito dele ter sido esquecido como cientista. É difícil saber tratar os erros da época. Se um homem se opõe a eles, fica sozinho. Se ele se rende a eles, esses não lhe trazem nem alegria e nem honra. Pois bem, esse é o esforço que Goethe fez, o legado que ele deixou, com um alto desafio para todos nós, porque a linguagem é prolixa, sim, a linguagem é prolixa. E a própria palavra, por exemplo, fenomenologia, existe um impasse aqui, né? Goethe mesmo não usou essa palavra. Não. Steiner usou? Sim, usou em 1923, não muito tempo, né, depois dele ter que fazer sua passagem. Por quê? Porque o reconhecimento da fenomenologia como movimento se deu numa escola de filosofia, naquele nome que eu coloquei lá atrás, cujo professor foi comum, né? O Franz Brentano foi professor do Steiner, foi professor do Edmund Husserl, considerado o pai do movimento fenomenológico, e do Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. Então, que professor foi esse, né, que deixou 3 grandes alunos aí na humanidade? A gente devia conhecer melhor esse professor. Pois bem, deixando esse assunto de lado, eu falei, o grande destaque é a palavra metamorfose. Pois bem, o que eu lhes disse lá na minha auto-apresentação? Que o meu pós-doutorado foi sobre fenomenologia de Goethe, depois que eu já tinha sido professor Waldorf, depois que eu fiz um mestrado e um doutorado sobre pedagogia Waldorf, ou seja, mergulhando cada vez mais, tanto no mundo antroposófico, quanto na academia, nas pesquisas. Essa tese de pós-doutorado da Unicamp, ela foi publicada aqui como um livro chamado Fenomenologia de Goethe e Educação, a filosofia da educação Steiner. Então, vou lhes mostrar qual foi o meu desafio, que é a estrutura desse livro e por que eu escolhi dessa maneira. Vejam bem, eu vou mostrar a estrutura, porque o livro tem 7 capítulos, eles estão aqui nesse diagrama, que vocês podem ver. O que eu fiz ali? Meu primeiro capítulo nesse livro, ele trata sobre Goethe e a ciência, por causa do seguinte: dá vontade de a gente já entender, fala logo de uma vez o que é essa ciência de Goethe. Pois é. Acontece que quando nós não estamos plenamente cientes do que significa o materialismo científico, ou o que significa o materialismo como modo cultural, modo de ser, modo de fazer as coisas, e que impregna a sociedade na educação, na cultura, na economia, na medicina, e por aí vai, na política, inclusive, na administração, no âmbito do direito, e por aí, a gente pode olhar, realmente uma demarca, um grande movimento. E o grande objetivo de nós nos tornarmos conscientes do que significa materialismo é porque, para que eu entenda, ou você entenda, o que é a fenomenologia de Goethe, a gente precisa começar sabendo o que não é a fenomenologia. Pois é. Eu fiquei muito feliz porque anos mais tarde eu entrei em contato com a obra do Merleau-Ponty, filósofo francês, uma obra célebre chamada Fenomenologia da Percepção. Aquilo ali é um verdadeiro tratado
Mas Merleau-Ponty, o tempo todo, ele precisa dizer o que não é uma fenomenologia. E o que não é uma fenomenologia? É o materialismo impregnado no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir e no nosso modo de querer ou agir. Então, qual é a nossa dificuldade para entender a fenomenologia de Goethe? Pois é, você passou por uma escola, eu também. Provavelmente você fez vestibular, eu também. Os jovens que estão por aí precisam passar pelo fazer Enem e fazer vestibular. E o que acontece? Existe todo um condicionamento no campo educacional da lógica, conteúdo dos livros, em uma palavra bem técnica, as representações mentais, né, que permeiam livros, aulas, lógicas, raciocínios, modos de ver a realidade. Boa parte deles ainda são uma reprodução desse materialismo. Tá? Então, é necessário, para quem realmente quer mergulhar na fenomenologia de Goethe, passar pelo crivo do discernimento. Afinal de contas, isso que estamos aqui falando sobre o materialismo como modo cultural, como modo de ser, como modo de pensar, como modo de sentir as coisas, como modo de querer e agir, será que ele não se reproduz em mim? Então, o grande requisito, né, e aí eu vou falar agora também numa linguagem técnica, é o que a gente aprende quando a gente está numa faculdade, quando você ali teve que fazer um TCC, ou quem sabe um mestrado, ou se um dia você vai fazer, né, o doutorado e por aí vai. Pois bem, lá vamos nós entendermos que a ciência se divide em sujeito e objeto, e que o materialismo tem duas vertentes nessa ideia de sujeito e objeto, né? Ela tem, por um lado, uma corrente que deu ênfase ao objeto, que a gente vai chamar de empirismo, nasce lá em Francis Bacon, e a outra, que ela se chama racionalismo cartesiano, que é uma ênfase no sujeito. E essa necessidade de separar sujeito de um lado, objeto do outro. Pessoal, aqui já começa o fator diferenciador de Goethe. Na pesquisa de Goethe, nunca o sujeito se separa do objeto, e nem o objeto do sujeito. O que significa? A proposta de Goethe é que você, eu e qualquer outra pessoa aprenda a ser um sujeito que entra em diálogo, em intercâmbio com a natureza, o objeto do saber, objeto do conhecimento. Que nós não vamos olhar para um fenômeno e chegamos cheio de esquemas prontos. Não, esse sujeito que está aqui não é um sujeito qualquer. É um sujeito que se trabalha, um sujeito que se elabora, se transforma para a expressão-chave. Isso aqui quem já vai desenvolver é o Steiner. Entrar em sintonia com o objeto, ou com o nível de manifestação desse tal fenômeno. Pois bem, a minha tentação, eu não caí nessa tentação, era ficar minha tese de pós-doutorado inteirinha só falando diretamente da fenomenologia de Goethe. Eu queria ficar aqui, pessoal. Só que seria injusto e uma desconsideração, na minha opinião, lá atrás, quando eu estava fazendo doutorado na Unicamp, pós-doutorado na Unicamp, uma injustiça com o leitor brasileiro, com os leitores brasileiros. Por quê? Por causa do seguinte, tem muito pouca literatura em português. E mesmo em inglês. Então, a maior parte da literatura é em alemão. Aí, o que eu fiz? Pois bem, então dou início nessa abordagem aqui de separar, de criar discernimento do que é materialismo e o que é começar a ter uma ideia de um fazer ciência, de um modo, né, de pesquisa que se aparta do materialismo. Porém, para não ficar em um monte de pensamento abstrato, teórico, nós temos uma vantagem, pessoal. Goethe praticou sua ciência, então nós temos como ilustrar, exemplificar tanto a sua botânica, ou seja, sua pesquisa sobre a metamorfose das plantas, quanto sua teoria das cores. Então, capítulo 2, as plantas, capítulo 3, as cores. Para daí sim chegar no quarto capítulo. Para quem está mais acostumado com a antroposofia, essa parábola aí, tem gente que chama de U, ela não é à toa. Esse elemento, o quarto estágio de um desenvolvimento temporal é uma coisa muito importante. Para quem, por exemplo, estuda medicina, os 7 processos vitais, o quarto processo vital, ele tem um diferenciador em relação aos outros 6. E por aí vai, eu ficaria um tempão aqui. Então, de fato, chegar na fenomenologia de Goethe é o elemento central. Ele é mesmo. E ali existem categorias dessa
digamos, fenomenologia de Goethe? É toda uma postura de uma qualidade diferenciada de eu estar na realidade. Então, ele não é esse sujeito, que é você ou eu, se nós quisermos nos tornar um sujeito fenomenológico, ou seja, um sujeito que faz nascer, a partir de si, uma fenomenologia, nós nos preocupamos com algo que é a qualidade da minha consciência. Ou seja, eu me preocupo com aquilo que acontece na minha consciência. Nossa, a letra está enorme, lá vou eu ter que fazer uma edição aqui, pessoal. Ao mesmo tempo, vai lá, ao vivo, é o que importa. A gente vai aprendendo. É uma qualidade da consciência. Então, como assim qualidade da consciência? Pois bem, se eu ficasse somente no nível material da realidade, a minha consciência, de repente, vai falar o quê? Só uma linguagem, a linguagem dos números. E aí é que está. Goethe era extremamente, esqueci o acento aqui, né? Estou arrumando, pessoal. Ele é extremamente adiantado para o seu tempo, por causa do seguinte, eu vou lhes adiantar. Espera um pouquinho. Eu estou falando aqui embaixo que o sujeito e objeto, o sujeito é você, o sujeito sou eu. A gente precisa aprender a entrar em sintonia com o objeto. Espera um pouquinho. Uma pedra é uma pedra. Uma planta é uma planta. Um animal é um animal, um ser humano é um ser humano. O cosmos é o cosmos. Esses fenômenos são de distintas qualidades. Eles manifestam, mostram para nós complexidades distintas. Então, a fenomenologia é um convite para que nós passemos a nos desenvolver, nos responsabilizando por aquilo que acontece na nossa consciência. Então, a melhor coisa que temos a dizer é que, na verdade, Goethe tinha uma postura, um modo de ser diante da vida. E ele deixou esse legado para todos nós. E o que cabe frisar? Nós temos a fenomenologia de Goethe, sim, e temos uma coisa muito boa. Na verdade, nós temos também a fenomenologia de Steiner, que é um salto, né? A fenomenologia de Goethe é essa qualidade de consciência desenvolvida por um sujeito que assume, eu quero conversar com a natureza, dialogar com a natureza. E será que a ciência já não faz trocas e diálogos com a natureza? Eu vou lhes dar uma ideia. Francis Bacon, o pai do materialismo científico, o pai da filosofia materialista, bem no início dos primórdios da modernidade, lá para trás, pessoal, século XVI, já dizia, se você quiser conhecer os segredos da natureza, são as palavras dele, tá, pessoal? Basta torturá-la. O que Goethe disse em relação a isso? A natureza, quando é torturada, se cala, se silencia. Então nós temos toda uma... É por isso que eu dei ênfase aqui a palavra postura. A tal processo de descoberta é uma descoberta em que há, na postura da pessoa pesquisadora, eu assumo a responsabilidade de respeito diante do objeto vivente, do objeto que vive. Então, por que Goethe era muito adiantado em relação à sua época? Porque Steiner olhou tudo aquilo e disse, meu Deus do céu, Goethe estava à frente do seu tempo. Uma linguagem do nosso século. Ele entrou quebrando paradigmas. Não se falava assim naquela época, mas já se fala na nossa. E aí o Steiner faz o seguinte, ele pega esses princípios da natureza, fenomenologia da natureza, e resolve dar um salto. Ele traz a mesma fenomenologia aplicada para o âmbito humano. Então, em um daqueles meus slides, onde aparece a palavra antroposofia, e vocês viram medicina, farmácia, educação, agricultura, ou seja, um desdobramento desse conhecimento, lá naquele núcleo nós temos uma fenomenologia. Pois bem, o que significa você fazer fenomenologia? Que nós estamos sob o desafio de aprendermos a falar uma outra linguagem. Boa parte da nossa estrutura de linguagem para dominarmos e compreendermos ainda a realidade da natureza ainda se dá numa linguagem materialista. Exemplo, positivismo é uma das correntes científicas materialistas. E um dos pressupostos do positivismo é que a linguagem é neutra, a linguagem científica é neutra.
Goethe já sabia que isso estava errado lá no século XVIII. Na verdade, a linguagem que a gente usa para compreender algo interfere na nossa compreensão desse fenômeno. Então, existe um grau que coloca tanto Goethe quanto Steiner exatamente na contemporaneidade das pesquisas acadêmicas do século XXI. Isso é ser super contemporâneo na educação, na sociologia, na filosofia, na história, na antropologia. E, desdobrando, também para as outras ciências. Se responsabilizar pela linguagem que a gente cria para conhecer alguma coisa. Por quê? Porque a linguagem que eu uso determina, aqui em cima, a qualidade da minha consciência. Pois bem, como o meu pós-doutorado era sobre educação, o 7º capítulo, ele é dedicado à educação. Mas, assim, como vocês viram lá naquele slide, que agora eu vou... Onde é que está aquele slide? Aqui, achei, rápido, que maravilha. O núcleo é a antroposofia, certo? Essas áreas que estão aqui, né, na periférica são áreas de aplicação da prática social do conhecimento antroposófico. Lá dentro da antroposofia, o que é? É essa palestra, né? Fenomenologia de Goethe, que se desenvolve e evolui, através de Steiner, na fenomenologia de Steiner. O livro, essa tese de pós-doutorado, ela culmina na educação. Mas o núcleo comum é de todos nós, ou seja, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 serve para a agricultura, para a farmácia, para a medicina, para a educação, para qualquer área, porque ele é o elemento comum, seja um agricultor, uma médica, uma farmacêutica, uma professora, todos nós, no movimento antroposófico, estamos aqui, explorando a mesma fonte, essa proposta de um outro fazer, né, de uma outra ciência, né, para a realidade. E, inclusive, já posso até dizer, o Brasil também tem o privilégio de um projeto chamado Economia Viva, que é pertencente ao movimento antroposófico, que já está desdobrando tudo isso que eu estou falando aqui, não na educação. O 7º é o auge, né, na economia, ou seja, um novo modo de se fazer economia, mas cujo centro inspirador, cuja fonte fecundadora de todo o movimento se dá na fenomenologia. Ótimo. Então, nós temos esse desafio de, agora, todas as pessoas que pertencem ao movimento antroposófico, né, trabalham nessa disseminação desse saber. Ou pelo viés prático, diretamente atendendo famílias, população, etc. Mas ela tem essa outra vertente, né, como proposta, inclusive, de uma filosofia, de uma cosmovisão, que é uma palavra até mais abrangente, mais rica, mais saturada de significados. Bom, esse livro, que é aqui, o Fenomenologia de Goethe, eu escrevi com os meus 42 anos de idade. Então, ele é o meu marco dos meus 42. Né? Eu estava com 42 quando eu estava redigindo isso daqui. Bom, já está quase completando 7 anos depois. Ano que vem eu chego nos 49. E agora também eu herdo a outra função social, que é lecionar, dar cursos. Eu tenho projetos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ou projetos de extensão, às vezes aulas, orientação para mestrandos, etc., com o desafio, então, agora de também, né, dar oportunidade de crescimento, né, e de prática, de exercer, de compreensão, e também de desenvolvimento, né, do que significa, no século XXI, fazer ciência, uma ciência antroposófica, dá para dizer, de forma muito direta e clara. Então, ele é um desafio grande, porque ninguém se transforma em fenomenólogo da noite para o dia, né? Nem Goethe, Goethe levou anos também. Goethe não nasceu fenomenólogo, ele foi se transformando como pessoa. Então, é um perfil que de pessoas que estão procurando hoje, eu venho encontrando pessoas muito interessadas, e desafio para todos nós, porque né, a palavra-chave para que nós nos tornemos fenomenólogos, no sentido de Goethe e Steiner, qual é o pré-requisito? Vou usar essa expressão, se eu posso usá-la. O pré-requisito é uma metamorfose da pessoa que pesquisa. Uma metamorfose da pesquisadora, uma metamorfose do pesquisador. Sim.
E quando a gente usa a palavra metamorfose, a gente quer dizer o seguinte: morphos vem de grego, forma. Então tem transformação. Então, espera um pouquinho, existe uma forma que não é mais a mesma, então a gente usa a palavra transformação. A palavra meta, vem antes de metamorfose, ou seja, está querendo indicar algo que foi muito além da forma. Ou, em outras palavras, quando a gente usa a palavra metamorfose, isso significa um engajamento numa transformação de si muito profunda. Então, isso é um processo de autoeducação, um processo de autodescoberta, em que eu me engajo em assumir outros modos de perceber o mundo, de pensar a respeito desse mundo. Não existe um único modo de pensar, existem outros caminhos. Eu exercito outras lógicas, que não aquela que foi impregnada numa racionalidade, usando um outro termo acadêmico, pior ainda nos dias atuais, numa racionalidade instrumentalizada, o que é mais grave ainda, né? Então, a fenomenologia, ela vem como proposta de abrir para nós um espaço aonde as nossas interações, conversas, diálogos entre seres humanos e natureza se deem num clima ou atmosfera aberta para eu me descubro num caminho que eu mesmo construo, para que níveis não evidentes e óbvios da realidade sensorial, mas níveis sutis da realidade, se tornem passíveis e possíveis de serem revelados em minha consciência. Aqui é a parte do núcleo de como essa cosmovisão antroposófica pensou a ciência. A parte prática, caso você ainda não está me ouvindo por via de YouTube, mais tarde, Facebook agora, pelas redes sociais, etc., te recomendo também que conheça pela parte prática, ou seja, que tenha uma aproximação para não achar que tudo isso que está sendo falado aqui é mera especulação mental. Não, não é mera especulação mental. É muito mais do que isso. É exatamente a força que Deus vem dando e vai continuar dando a razão de ser de toda e qualquer pessoa que se aproxima do movimento antroposófico como uma força humanizadora dos espaços sociais, como uma força humanizadora da relação do ser humano com o mundo natural e com o cosmos. Como uma força, e nós estamos falando dessa força também, como uma força humanizadora da relação do sujeito com o sujeito mesmo. Porque tem gente não se dando bem nem consigo próprio por aí. Ok? Eu sei que eu já estou extrapolando meu tempo, nós temos a nossa equipe que está administrando aqui, né, por detrás dos bastidores, e que me solicitaram uma apresentação entre 40 e 50 minutos, e eu já cheguei aqui no meu prazo. E sei também que vocês estão me acompanhando via redes, e que provavelmente alguém possa ter necessidade de comentários ou perguntas, todas elas realizadas via o chat do Face ou coisa parecida. Por favor, então eu peço que eu possa ter uma ideia aqui do que é necessário responder ou complementar. Enfim, estou aberto a ouvir aqui e dar continuidade ao nosso processo aqui de encontro virtual. Obrigada, Jonas. Já estamos com algumas perguntas. Eu já vou passar para você a primeira pergunta. Quais são, a Márcia de São Paulo, quais são os principais inimigos interiores para esse juízo humano? Muito boa pergunta, Márcia. Olha só, os inimigos para esse juízo humano, né, na verdade, por exemplo, a pressa para resultados. Não querer viver processo e querer viver como quem só colhe resultado. Tanto Goethe quanto Steiner foram pessoas que mergulharam profundamente em processos. A última preocupação foi receber resultados. O outro juízo em relação a si próprio, então assim, exigir de mim algo que hoje, na idade na qual eu me encontro, eu ainda não posso manifestar, é eu ficar me torturando a mim mesmo.
Então, inaceitação de si, quem eu sou hoje, aqui e agora, é problemático. Não quer dizer que eu vou estacionar como pessoa. Eu posso colocar parâmetros de desenvolvimento, mas todo desenvolvimento humano precisa do tempo. E há hoje pessoas que não estão respeitando mais o tempo. Veja, qual é a implicação do materialismo na educação? Antecipar e tornar precoce a intelectualização da criança. Calma, pessoal, a criança precisa respirar, ela precisa de tempo. Eu não vou invadir aqui a área da medicina, mas nós podemos pensar em tempo de tratamento, tempo de cura. Há pessoas que não querem um processo, dependendo da doença, né, um processo de cura. Querem logo o resultado. Será que a gente sempre vai trabalhar assim? Eu achei muito honesto a minha médica antroposófica dizer, olha, Jonas, para essa questão aí, é pelo menos 10 anos. Eu gostei muito da honestidade dela, porque ela está me dizendo o seguinte, o resultado, a cura, um dia chega, mas tem que ser vivenciado, um processo. Tudo depende de que nível chegou a coisa. Então, o materialismo como modo de ser ciência, que se transforma em modo cultural, que aí a gente fica impregnado por isso, eu acabo tendo pressa. Pressa em relação aos outros. Eu fico impaciente, eu quero o resultado dos outros, eu quero o resultado de mim mesmo. Resultado econômico, resultado de sucesso na biografia, não vale a pena esse caminho. Não vale a pena. A próxima. Heloísa, o microfone. Elo. Pronto, desculpa. Uma pergunta de Paula Maia, tá? Qual a relação da teoria da evolução de Darwin, Goethe e Steiner? Pergunto porque imagino que sejam visões diferentes. Olha, como eu disse muito rapidamente, Goethe foi um precursor de ideias evolucionistas. Foi. Ele não desenvolveu como desenvolveu Charles Darwin. É muito interessante que Steiner, então, agora sim, Steiner era contemporâneo, né? Agora do movimento darwinista. Então, aqui a gente encaixa. Um exemplo, quando Steiner tinha entre 31 e 33 anos de idade, ele escreveu sua Filosofia da Liberdade. E tem um capítulo específico onde ele diz assim, as minhas ideias aqui são desdobramentos na ética humana dos princípios darwinistas. Então, isso não nos choca. Na verdade, ele desenvolveu, e era muito próximo de Ernst Haeckel, então, quando ainda morava em Weimar, posteriormente, ele tinha um grande respeito a esse cientista. Steiner absorve, aprende, acompanha o evolucionismo, só que aí vem uma diferença. Não estou dizendo que é igual. A antroposofia assume a lei de evolução que se dá no mundo da vida. Também. Porém, ela agrega aí algo que permanece uma lacuna do darwinismo. Então, ela agrega outros fatores. Primeiro, ela agrega a compreensão do princípio da metamorfose. Isso aqui é um elemento chave. Entender metamorfose é entender a antroposofia. Porque é aquilo lá que eu tentei resumir aqui da forma mais sucinta possível. Hoje, na atualidade, existem professores alemães, universitários antropósofos, normalmente formados em biologia, que ou se especializam em botânica ou em microbiologia, que desenvolvem na academia esse paralelo, tipo paralelo, que é a sua pergunta, Goethe, Steiner e Darwin. Então, ele coloca Steiner e Goethe como uma complementação de algo que ficou como uma lacuna no darwinismo. Aqui eu ficaria numa seara muito longa, então, esse é o encaminhamento. O ideal, caso você... sabe que eu tenho como escrever no chat aqui? Eu vou compartilhar minha tela outra vez e vou escrever o nome de um cientista que faz exatamente esse triplo paralelo aqui, só que eu acho que não tem nada... em português eu tenho certeza que não tem. Você tem que procurar em inglês. Eu vou escrever o nome dele aqui, é um alemão. Ele é antropósofo e é também professor de microbiologia. Calma lá, estou falhando aqui, pessoal. Eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, tá? Christoph Hueck. Então, eu recomendo que você conheça esse autor. Se eu não me engano, já foi traduzido o livro dele para o inglês. Que se eu for falar em português, é A Evolução... Olha o nome, olha o título já, pessoal. A Evolução na Dupla Corrente do Tempo. Então, ali aparece Goethe, Darwin e Steiner. É um trabalho fabuloso, tá? Recomendo que você leia isso daqui.
Espero que já tenha anotado. Podem dar prosseguimento às perguntas. Ok, Jonas. Então, Elane Pereira da Silva, qual o princípio da observação de Goethe e como se dá a percepção do tempo? Essa pergunta da Elane também é muito importante, por causa do seguinte, fala-se muito em observação. Está correto, é um ponto de partida da fenomenologia, não tem nada errado aqui, maravilha. O problema é o seguinte, o positivismo parte da observação, o materialismo dialético também. O behaviorismo, como corrente científica da psicologia, também parte da observação. A própria psicanálise também parte da observação. Então, ela é uma palavra que diz muito e, ao mesmo tempo, não diz nada, porque todo mundo na ciência parte da observação. Por isso, eu adorei a sua pergunta. Ah, eu adorei. Ótimo. Porque ela é uma... Em Goethe, eu não vou ser redundante na minha resposta, não. A gente precisa colocar um adjetivo na palavra observação, porque não é uma observação qualquer, é uma observação fenomenológica. Então, a palavra fenomenológica, como adjetivo aqui, empresta uma qualidade a essa observação. Então, vamos falar dela. Pois bem, ela é uma observação em que eu, como sujeito, que vou exercer a atividade dessa observação, procuro não deturpar o fenômeno que eu vou ver ou perceber. Ou, em outras palavras, eu procuro não interferir, não contaminar algo que eu tenho em mim com aquilo que eu vou ver, escutar ou qualquer outro processo de observação. É um esforço que o sujeito faz de que no seu ato de observar, ou seja, captar uma realidade, o modo com o qual eu vou perceber essa realidade não é determinada por mim, e sim pela sintonia que eu crio com o objeto. Eu sei que eu fui bem técnico, mas assim, isso é o suprassumo da ideia. Então, por exemplo, eu fui professor, Waldorf, tá? Dizer que a gente observa criança na escola Waldorf, as outras escolas, e é verdade, todo mundo observa a criança. É isso. Eu dou aula para minha turma, ela dava aula para minha turma, um monte de criança junto comigo, professor de classe, ensino fundamental, alfabetizador. O que eu posso fazer é o seguinte, eu chego com um plano pedagógico, olha aqui, ó, tá aqui meu plano de aula, 1, 2, 3, 4, 5, como é aquele discurso pedagógico, mas tem o seguinte, se eu assumo uma observação fenomenológica, na sala de aula olhando, acompanhando, percebendo, procurando captar o modo de ser de uma turma, de um grupo, que possui seu jeito único de ser, que não vai se repetir em outra escola Waldorf, com outra professora. É um esforço de como eu encontro o que é necessário a eles. Então, eu observo procurando entrar em sintonia com aquilo que é necessidade desse grupo. Aqui se dá, então, esse outro caráter qualitativo das minhas percepções. Jonas? Oi. Do Anderson Paulino, a pergunta é a seguinte: você considera que exista alguma diferença importante entre o uso do termo fenomenologia de Goethe ao invés de morfologia de Goethe? Um abraço, Anderson, te conheço pessoalmente, grande abraço, estamos aqui, né, juntos nas redes sociais. Olha só, eu acho necessário empregar essas duas terminologias por causa do seguinte. Naquele slide que eu mostrei, aparecia o capítulo 2, tem a botânica de Goethe. E, de fato, ele desenvolveu no ramo da botânica, no ramo da biologia, esse estudo morfológico da realidade vivente. Acontece o seguinte, eu vou mostrar um outro slide, para ver se eu acho ele aqui, tá? Aí vai para todo mundo a minha resposta também. É uma frase do Steiner, ela é super importante. Tá aqui, já achei, meu Deus do céu, estou melhor do que eu imaginava aqui. Olha aqui, ó, por causa disso aqui, pessoal, o Anderson. A frase do Steiner, o exemplo para nós não é o que Goethe conseguiu, fazer morfologia, fazer a doutrina das cores, pesquisar as nuvens, mas como ele se empenhou. Não se trata de doutrina, da teoria. O importante, palavra-chave, e isso foi a dedicação do Steiner, mas de um método a ser comunicado a outros. Então, na prática científica de Goethe, ao contemplar o mundo das plantas, ele deu início a uma morfologia. Trabalho magnífico, neologista, né? Criou a terminologia, ele criou a ideia, a corrente. E isso um mérito dele. O Steiner está tentando nos mostrar o seguinte, cuida, porque senão a gente vai ficar no passado.
Então, não é assim, não é ficar reproduzindo o que Goethe fez ao quando ele fez ciência, e sim entender que ele deixou para nós, e o que é método, né, pessoal? Método é caminho, um caminho de metodologia. Método vem de métodos em grego, né? O caminho que eu repito com disciplina. Então, tem mais uma coisa. Por que usar a palavra fenomenologia? Esse é um outro elemento. Ela tem uma razão de ser. O Steiner usou, já no fim da vida. Por quê? Por causa do seguinte, se tudo para que você ou eu, né, para que nós descobramos no mundo da natureza, está simplesmente na realidade empírica, na realidade observável sensorialmente, tá? Bom, então isso há muito tempo, qualquer pessoa que trabalhava com ilustração botânica, qualquer pessoa que estudou a ciência materialista teria se desenvolvido na fenomenologia. Não. Qual é a grande sacada do Edmund Husserl, aquele que também foi aluno, junto com Steiner, lá do Franz Brentano, né? Franz Brentano é o vovô, né, do movimento fenomenológico. Expressão não minha, e sim de Hans-Georg Gadamer, grande filósofo do século XX. Inclusive, viveu até um pedacinho do século XXI. Então, um pouquinho. Qual é a grande sacada do Edmund Husserl? Que o Steiner vai beber na fonte e vai dizer, o caminho é esse daqui. Existe o seguinte, existe um nível de constatação da verdade, eu vou chamar de juízo, que não é um juízo perceptivo, um juízo que o mundo das percepções me dá. Existe algo que somente o meu mundo mental que realiza como juízo conceitual. Não é a minha experiência que os meus olhos, os meus ouvidos me deram, e sim a experiência que eu tenho através dos meus conceitos. E esse a priorismo, algo que se dá somente nessa pesquisa da mente humana, em que o sujeito fenomenológico experimenta em si níveis de tomadas de consciência, ou seja, eu amplio minha consciência, eu aprofundo ela. No caso do professor Walter, eu falei assim, meu Deus, eu vejo agora o fenômeno humano de uma outra maneira, o desenvolvimento de uma criança ou de um jovem. Se for uma médica, um médico, nossa, eu compreendo de uma maneira muito mais complexa e abrangente qual é a vinculação de tentar superar estados patológicos que o ser humano se encontra e como criar caminhos, né, de terapia medicamentosa e por aí vai, de que não prejudique esse ser humano, e sim que coloque o próprio ser humano numa linha evolutiva. Então, pera lá, essas tomadas de consciência, nem todas são dependentes da realidade física, e sim só se dão no nível do mundo interno de uma pessoa, e necessitam e carecem de que quem tem que passar pela metamorfose é a própria consciência da pessoa. Por isso, a palavra fenomenologia. Anderson, espero que eu tenha respondido. Eu te encontro em breve aí pelas redes sociais. Grande abraço, amigo. A próxima. Jonas, o André Erce pergunta, alguma informação sobre a associação entre Goethe, Lavater e, posteriormente, Pestalozzi na aplicação da observação fenomenológica, inclusive na educação dos jovens por Pestalozzi no castelo de Yverdon? Alguma informação sobre? Olha, essa especificidade eu desconheço para poder responder da melhor forma. Então, eu lamento. Eu sei que existe um caminho aqui, mas eu não sou a pessoa adequada para responder esse tipo de pergunta específica. Lamento, viu? Fico devendo. A Elane Pereira da Silva pergunta, o que é consciência para Goethe? Consciência para Goethe é o mundo que vem à luz, o que vem à luz no mundo interno de um ser humano. Então, o que é que vem à luz no mundo interno de um ser humano? Bom, primeiro nós temos portais ou portas, né? Nós temos sentidos. Eu posso experimentar pelo meu paladar, pelo meu olfato, pela minha audição, pelo meu tato, pelos meus olhos. O mundo lá de fora se traduz aqui numa linguagem que eu vou chamar de sensações. Sensações cromáticas, sensações sonoras, sensações degustativas, olfativas e por aí vai. O problema é o seguinte, que nós não vivemos única e meramente como seres que respondem quase como máquinas biológicas a esses estímulos que vêm de fora, ok? É verdade, nós temos o olho, a boca, e isso vai se tornar em nós uma codificação
fisiológica, numa linguagem bioquímica, dentro do nosso sistema nervoso, claro. Então, se eu estou vendo a cor amarela, isso se transforma em mim numa sinapse. E se eu estou escutando uma canção, estou ligando a luz aqui para ver se melhorava ou não, está começando a escurecer aqui, mas aí tem um reflexo no meu óculos. Vamos embora, vamos tentar assim de novo. Então, isso se transforma em algo fisiológico em mim, claro, em você também, em todo mundo, desde que tenhamos órgãos saudáveis, ou portais, sentidos saudáveis. Porém, nós temos uma outra atividade, que vai de encontro àquilo que a gente recebe de fora. Essa outra atividade, ela não depende do meu olho, ela não depende daquilo que eu recebo pelo nariz, pelos meus ouvidos, pela minha boca, pelo meu tato, etc. Não vou nem entrar aqui na teoria dos sentidos do Steiner, senão eu vou longe. Então, essa outra atividade, ela é minha, ela é sua, ela é de qualquer sujeito. Algo vai de encontro aos dados, vamos chamar assim, né? Os dados cromáticos, os dados sensoriais, os dados olfativos. Eu preciso entender o que eu estou experimentando no mundo. Então, você, eu e todas as pessoas aprendemos ao longo de uma vida a empregarmos ou utilizarmos conceitos para poder entender. Se eu chamo de vaso, eu chamo de copo, eu chamo de torneira, não são os mesmos objetos. Então, aquilo com que os meus olhos eles me emprestam cores, formas, formatos, e eu tenho um campo uma força de discernimento e de identificação daquilo que é. Só que a diferença entre todos nós, qual é? Ao longo de uma vida, além de ser pessoas que vão enriquecendo o seu mundo de experiências, ou seja, praticando observação, olhando a realidade, experimentando e observando a realidade na sua multifacetada diversidade, o nosso trabalho é um trabalho interior, que demanda é essa quando eu posso olhar para qualquer objeto do conhecimento e querer algo a mais dele, que os meus olhos não vão dar, porque os olhos já me deram a cor, a forma, e não me deram muito mais do que isso. Então, esse trabalho em mim, ou em você, em qualquer pessoa, é um trabalho que não tem fim, que não tem limite, é um trabalho da minha abordagem conceitual. Eu posso simplesmente me dar por satisfeito, chamo de caneta e não quero nem saber. Mas eu posso olhar para esse mesmo objeto, que continua sendo uma caneta, e me preocupo com as condições sociais dele ter um valor econômico, das condições de dignidade ou falta de dignidade do trabalho humano, para ele chegar aqui na minha mão e eu estou escrevendo aqui numa boa, etc. Então, se eu faço isso, não é a caneta que me deu isso. A caneta não está me dando nada disso. Sou eu, como sujeito do conhecimento, que estou querendo ir além daquilo que os meus olhos me dão. Tem gente que vai dizer assim, que papo chato, cara. Eu vou ficar lá me preocupando, quem fabricou, não fabricou caneta, não estou nem aí para quem fabricou, não fabricou, eu quero escrever com essa caneta. Então é um nível de satisfação desse sujeito. Para mim tá bom. A caneta serve para escrever, o resto é gente que tem dor de cabeça com isso. Agora tem gente insatisfeita, isso é pouco. Isso aqui é um objeto cultural de transformação milenar. Porque ele começa naquele sujeito primitivo humano que era uma pedra de carvão numa caverna, deixando suas primeiras impressões. Então é o ato da escrita, não é um ato qualquer. Aí tem gente, a gente não para mais. Tem gente que vai começar a beber a riqueza do conceito de como é que a gente chegou numa caneta, como é que a gente chegou na arte de romper o tempo e o espaço para transmitir o pensamento humano. Aí tem gente que vai começar a se interessar pela caneta. Então esse outro trabalho, que não é o que a caneta me dá, é um trabalho que eu realizo, e ele é a sua atividade ou a minha, gera em nós consciência. Aquilo que vem à luz no meu mundo interno. Será que eu acendo a luz aqui? Estou ficando escuro aí já. Daqui a pouco ninguém vai me ver. Ficando escuro, Jonas. Isso. Isso. São muitas perguntas, tá, Jonas? Mas a gente tá avançando no tempo. Eu vou fazer mais uma. É do Bernardo Penteado. Se método é caminho que se repete, se método é caminho que se repete, como é possível praticar fenomenologia? Bernardo, né, que fez a pergunta? Adoro essas perguntas. Nossa, lá vamos nós. Que bom. Olha só. Não, Bernardo, você tocou num elemento super importante para quem vai entrar, se não está na universidade, vai entrar, quem já está, quem está trabalhando com pesquisa. Todo mundo usa a palavra metodologia. Metodologia de ensino, ela serve para economia, para método de fabricação de um produto, por aí vai. Então, nós estamos falando aqui da área da ciência.
E é verdade, tem a ver com o caminho. Pois bem, a melhor imagem que eu vou dar, você quer entender o que é positivismo como caminho? Eu vou trazer uma imagem para traduzir uma metodologia de ciência. Seguinte, imagina aí uma linha de trem, ok? Uma linha férrea. E uma pessoa vai andar nessa linha férrea. Cada passo tem que pisar exatamente no próximo batente ou sobre os trilhos. E se esse caminho, a linha do trem, ali no seu horizonte, faz uma curva para a direita, esse sujeito que anda por esse caminho vai ter que fazer uma curva para a direita. Então, isso é um caminho. Aonde eu quero traduzir? Positivismo é um caminho disciplinado, aonde a participação desse sujeito se dá em algo muito estrito, tão parecido quanto linha de trem. O que é fenomenologia? Também é caminho. Estrada é caminho, uma rodovia é caminho, uma trilha no mato é caminho. Só que a fenomenologia, como caminho de pesquisa, como caminho de descoberta do conhecimento, é você, ou eu, ou qualquer pessoa, Bernardo, no meio do mato, na mata fechada, abrindo picadeira ali com o facão na mão e decidindo qual vai ser seu caminho. Então você tem algo a repetir, desbravar o seu próprio caminho. Aonde ciladas, arbustos com espinhos, penhascos, pedras, fontes com água. Você descobre conforme você caminha. Aí eu não estou negando a opção pela trilha, a opção por uma estrada pronta, só estou dizendo o seguinte, o caminho da fenomenologia ele não vem pronto para ninguém. Ele inclui, por isso que eu gostei da sua pergunta, ele inclui a necessidade da pessoa que assume a fenomenologia de se engajar na própria caminhada. Então, o tal repetir não é o repetir do positivismo, cada passo em cima de um batente. Então, cada passo tem exatamente a mesma medida. Onde todos os sujeitos têm que fazer o mesmo caminho e as mesmas pisadas, né? O mesmo passo. Não. A fenomenologia requer de nós em que, pera um pouquinho, eu aqui não necessariamente vou mais rápido, mas eu descubro a minha necessidade. Então, o meu grau de atenção, talvez na lata fechada, ele muda, porque eu não sei exatamente onde eu vou parar. E aí, o que acontece com esse facão na mão? Então, eu vou prestar atenção se tem buraco de cobra ali na frente, se tem algum animal que vai me ameaçar, se a planta que vai seguir é venenosa, vai ralar na minha pele, vai me causar alergia. Então, eu tenho que ter um grau de atenção, um grau de observação, um grau de engajamento onde eu estou, porque quem constrói e faz o caminho sou eu. Então, eu preciso me responsabilizar por ele. Eu sei que as imagens não são perfeitas, mas o paralelo entre as duas diz muito. É só saber usá-las. Professor Jonas, muito boa a sua explicação. Fico muito feliz de ter trazido até o nosso programa a sua sabedoria. Eu acho que você está cada vez melhor, graças a Deus. Eu te vejo já pela segunda vez. A gente gostaria de agradecer muito. Tem mais perguntas, mas a gente acha que o programa fica muito extenso e não é a nossa proposta. A gente vai passar as perguntas para você futuramente, se você puder responder. A gente passa mais ou menos a ideia de como isso pode ser feito. Queria agradecer muito em nome da BNA essa magnífica aula, né? E nós ficamos à disposição aqui para qualquer coisa que a gente possa ser útil, né? A você e a todo o trabalho que você faz na antroposofia. E gostaríamos de convidar as pessoas que nos assistiram hoje para o próximo evento, que vai ser no dia 16 de setembro, com o título O que é a antroposofia? E quem vai ser o nosso palestrante é o Dr. Derblay Seben, que é atualmente uma pessoa que tem um destaque dentro da antroposofia com os coordenadores da Sociedade Antroposófica Brasileira. Agradecemos muito a presença de todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado, Jonas. Foi fantástico a sua exposição. Obrigado a minhas colegas Luciana e a Luísa e uma boa noite para todos. Felicidades. Obrigado a todos também.